Olá, firmeza? Estamos aqui em mais um Verbo Inspira e quem sabe faz ao vivo, né? Nós tivemos um pequeno imprevisto, mas voltamos aqui novamente. Estamos hoje com um projeto, na verdade já tem um mês já que nós estamos desenvolvendo, falando sobre os dons ministeriais. Já falamos sobre o dom apostólico, o dom profético, o dom evangelístico, o dom do pastor, e hoje estamos aqui com um convidado especial, pastor Antônio Lira, para falar sobre o dom do mestre. Seja muito bem-vindo, pastor. Pode se apresentar. Glória a Deus. Então, bom demais estar aqui com vocês no Verbo Inspira. Amém. Com certeza que vai fechar os 5 dons ministeriais. Eita Né? glória! Louvado seja Deus por essa oportunidade. Né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, servimos Amém. ao Senhor, eu e a Adriana e a Adriel, ali na igreja Verbo da Vida em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estamos Amém. ali com o pastor Jaelson e Cida Claudino, nossos líderes abençoados. Grande abraço. E estamos felizes de estar aqui com vocês nesse tempo em Macapá, ensinando a matéria, a disciplina, a escatologia. Amém. E vamos aqui então falar um pouco sobre o dom de mestre, né? Amém. Como o pastor disse, ele veio aqui para ensinar no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Então, se você não conhece, nos siga aí nas redes sociais para poder entender um pouco mais do que é o Centro de Treinamento Bíblico Rema. E no final do ano, geralmente em dezembro ali, já começa as matrículas para o próximo ano. E nós aguardamos você. Então, antes disso, curte, comenta, compartilha, manda para aquele irmão, manda para aquele amigo, manda para alguém da família, para aquela pessoa que às vezes não tem muito entendimento sobre os dons ministeriais. Nós fizemos isso justamente para que a igreja cresça e a igreja amadureça. Viva realmente aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra. Porque quanto mais entendemos sobre os dons, sobre a palavra do Senhor, mais nós crescemos nela. E eu queria saber do pastor, quando começou a evidenciar essa questão dos dons ministeriais em relação ao dom de mestre mesmo na sua vida? Sim, pastorear eu já pastoreava já há algum tempo, mas sempre tive habilidade com as escrituras. Amém. E revelações eu sempre tinha, aqui e ali. Mas a partir de 2014, quando eu comecei a ensinar no Rema, é que eu comecei a perceber o aumento, né, da capacidade de interpretação. Amém. Porque a gente vai falar daqui a pouco especificamente sobre o dom de mestre, não é aquele que simplesmente aprende para ensinar. O mestre ele tem revelações nas escrituras. Amém. É uma capacidade dada por Deus de forma sobrenatural, para que ele possa interpretar textos e também comunicar verdades. Então, existe uma unção especial sobre a vida do mestre, para que ele possa desempenhar o seu ofício. Amém. Então, eu pude perceber o aumento, o crescimento a partir de 2014. Amém. Que interessante isso, porque a minha primeira pergunta é: quais são as principais características de um mestre dentro do chamado ministerial? Pronto, as principais características, né, de um mestre. Pronto, se eu te perguntar assim, existe algo sobrenatural no ofício do profeta? Existe. Existe. Você bate o olho e você vê. Aqui não é ele, não. Uhum. É revelar passado, presente e futuro. O cara ter visões do mundo espiritual, né? Muitos deles vão se mover nos dons de poder através da revelação. Sim. Curando pessoas no culto. Então você percebe que existe um sobrenatural ali. Sim. Então a mesma unção que capacita o profeta para ele operar nesse ofício ministerial, também capacita o mestre para que ele possa operar no seu ofício ministerial. Amém. Existe algo de sobrenatural no dom de mestre. Amém. As pessoas não prestam atenção nisso, mas é sobrenatural. Existe algo sobrenatural no ofício pastoral. Amém. Uma capacidade vinda da parte de Deus, para que ele possa gerenciar essa grande família que é a igreja, né? Amém. Então existe o sobrenatural também na vida do evangelista, para que ele possa ganhar multidões para Cristo e operar também nos dons que a gente chama dons de poder. E sobre a vida do mestre não é diferente, é uma capacitação que é dada sobrenatural. Se eu for ver aqui, junto com você, nós vamos observar que existem duas características no poder, né? Existe um poder para fazer e um poder para falar. É muito peculiar isso. Poucas pessoas prestam atenção. Existe um poder que vem para realizar coisas, fazer coisas extraordinárias. Sim. Como operar milagres, operar curas. Existe um poder que vem sobre a vida do servo e da serva de Deus, para que ele possa operar de forma miraculosa.
no sobrenatural. Sim. Isso é poder para fazer, para realizar. Agora, existe o poder para falar. E a gente vai ver isso muito, muito forte aqui na vida de João Batista. Aqui em João capítulo 10, versículo 40, a gente vai ver isso muito forte. Por exemplo, João Batista, a Bíblia diz, né, que ele era o cara poderoso. Por quê que ele era poderoso? Ele falou assim, está vindo um aí que é mais poderoso do que eu. Agora, se ele falou que estava vindo um mais poderoso do que ele, significa que ele se achava poderoso, né? Sim, é Sim, verdade. mas que tipo de poder tinha João Batista, se a gente for pensar bem? Que tipo de poder ele tinha? Ele tinha um poder para falar. Eu sei disso porque aqui, em João 10:40, diz assim, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal. Ou seja, nada miraculoso, João não fez. Porém, tudo quanto disse a respeito deste, que é Jesus, era verdade. Então veja que tudo quanto João Batista falou a respeito de Jesus era verdade. Havia um poder em João Batista para comunicar as verdades. Quando a gente vai um pouco mais para frente, em Lucas 24:19, a gente vai ver assim, e ele lhes perguntou, quais explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno? Aqui é a conversa de Jesus com Cleófas e o outro discípulo, quando Jesus havia ressuscitado, né? Aí, no diálogo, é dito assim, ele lhes perguntou, quais explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta poderoso em obras e palavras. Amém. Veja que Jesus não tinha apenas poder para realizar obra, mas tinha poder também em palavras. Porque existe um poder para falar de forma sobrenatural. A gente vai ver isso aqui também, de uma forma muito forte, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Paulo vai dizer, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação, ele diz, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Amém. Então havia um poder sobre a vida de Paulo que o capacitava a falar daquela maneira. Então existe um poder que vem sobre nós para que a gente possa interpretar a Bíblia de forma sobrenatural. Isso não é nosso. Isso é algo do ofício do mestre. Qualquer um de nós podemos aprender. E com alguma prática de retórica, de oratória, a gente consegue trazer uma pregação. Sim. Com um pouco de estudo, de aplicação, nós conseguimos então trazer algumas mensagens que vão abençoar o povo. E você consegue ensinar, mesmo sem ter o dom de mestre, entende? Você consegue fazer isso. Mas a diferença é que o mestre ele possui um poder especial, que é dado por Deus para comunicar suas verdades e também para interpretar textos das Escrituras. Amém. Às vezes você vai passar por aquela passagem, muitas vezes. Sim. Ok? E você nunca viu aquilo que o mestre vai te mostrar. Ele vai dizer aqui, olha isso aqui, tu fala, uau, eu nunca tinha visto isso dessa forma. Por isso que quando a gente vai fazer a representação dos dons ministeriais no dedo, nas mãos, né? A gente sabe que esse aqui é o mestre. É o dedo mindinho, né? Porque alcança qualquer lugar. Sim. Ele vai alcançar detalhes que os outros dedos não vão alcançar. A mesma coisa na operosidade das Escrituras, detalhes que muitos não veem, o mestre vai lá e ele vai trazer aquele detalhe que ninguém viu, porque ele alcança coisas que ninguém viu. Então é muito interessante esse ofício. É um ofício ministerial e uma capacitação divina para operar assim. Não vem de nós, é uma capacidade dada por Deus. Amém. A gente já vê agora, né, em relação ao podcast agora nesse momento, você abrindo as escrituras aí, a gente já vê o dom do mestre operando. Mesmo em uma conversa aqui para trazer um entendimento,
já vem o dom do mestre operando de forma extraordinária, porque realmente João Batista não fez nenhum sinal miraculoso, extraordinário, assim, visível, mas foi poderoso nas palavras. E assim, eu nunca tinha tentado para isso. Isso, né? E acho que muitas pessoas que estão assistindo aqui talvez nunca tenham atentado para isso, mas realmente, olha que bênção e que extraordinário é ter o dom do mestre no nosso meio, para nos mostrar essas realidades, que é a minha segunda pergunta. Como a Bíblia define o papel de um mestre no desenvolvimento espiritual e no ensino da igreja? Amém. A gente sabe que os dons ministeriais foram colocados no corpo de Cristo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Amém. Né? Todos os 5 dons foram colocados para isso. E o mestre também tem uma parcela importante para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Existe uma diferença entre a pregação e o ensino. Sim. Ok? Então, a pregação, ela proclama, ela inspira, ela conta. O ensino, ele elucida, esclarece, detalha. Então, são temáticas, formas de se mover diferentes. Sim. Ok? A pregação tem o seu lugar, mas o ensino também tem. É possível alguém pregar ensinando? É possível alguém que esteja pregando ali também ensinar um pouco. Mas o ensino, ele tem uma qualidade que é bem peculiar a ele. Ele traz fundamento. Sim. Ele consegue trazer alicerce, firmeza para a igreja, para a congregação. Então, nós conhecemos muitas igrejas que têm muitos pregadores. Os Sim. pregadores, eles vão ali, as pessoas, elas são levadas e motivadas, são inspiradas, porque a pregação inspira, ela tem isso, ela traz inspiração para você, ela te move, faz você se mover do lugar, tomar decisões. Está entendendo? Então, é bom a pregação, não é ruim, não é ruim. Mas tem igrejas que não têm ensino, apenas pregação. Então, fica deficiente no ensino, porque o ensino, ele tem um lugar muito importante. Se você fizer uma pesquisa rápida nos evangelhos, você vai encontrar 22 expressões nos evangelhos que Jesus ensinava. Uhum. Ou ele ensinou a expressão, e ele ensinava, ou ele ensinou no tocante a Jesus. Uhum. E que ele pregou ou pregava apenas 2 vezes. Uhum. Olha só. Porque se a gente for ver em relação a isso, se uma igreja ela se move muito na pregação, a pregação ela motiva, mas se você não tiver fundamento, logo você é desmotivado, né? Sim. Mas se você tiver o fundamento e você crê naquilo que realmente está fundamentado dentro do seu coração, é aquilo que vai te manter alicerçado, que é o ensino. O ensino, ele traz uma base maior para você. A pregação Amém. É aquela coisa de momento que você recebeu, que te inspirou. Sim. Mas o ensino, ele vai ficar como fundamento para a sua vida. O pastor João Roberto, deu um exemplo muito interessante sobre essa questão do ensino e a unção do Espírito. A unção do Espírito é como se fosse a chuva. E ela vem e rega a terra, né? Uhum. A unção do Espírito. Agora, o ensino são as sementes lançadas no solo. Ok? Se vier a chuva e a unção do Espírito, e não tiver semente no solo, é só aguaceiro. Tu está entendendo? É só aguaceiro, só vai fazer lama. Agora, se tiver a semente no solo, quando a unção vier, aí é o melhor de 2 mundos. Você vai experimentar, vai brotar coisas na sua vida que não brotaria. Porque nós vamos construindo a nossa fé com base no que sabemos. Entende? Amém. Existe algo que te inspira e que te ajuda a vencer as dificuldades da vida, é a própria palavra de Deus. Mas a palavra, ela pode estar na sua mente apenas e não estar dentro do seu coração. Amém. À medida que você medita nela, rumina nela, coloca ela para dentro e pensa sobre ela, o que acontece? A palavra, ela começa a estar tanto no seu coração quanto na sua própria boca. E ela vai trazer resultados extraordinários. Por isso que é importante a pregação, mas o ensino também é importante para uma igreja local, para que as ovelhas possam crescer de forma saudável. Sim. E em relação ao chamado de mestre na sua vida, né? Você evidenciou isso quando começou a dar aula no Rema em 2014, mas antes disso você já pastoreava ali como pastor auxiliar, então ministrava na igreja
E como você via isso do chamado de mestre? Você já via alguma evidência ali durante esse período, antes de 2014? Já tinha algumas evidências. Como eu cheguei no Verbo da Vida no ano de 2009. Então, eu fiz o Rema em 2010. Terminei em 2011. Então, a partir do Rema, eu pude perceber que aqueles 5 dons ministeriais deveriam operar na igreja. Não é muito comum Amém. as pessoas falarem sobre o dom de mestre em outros ministérios. É muito efetivo o dom de pastor. Sim. Não é comum, você é pastor, o cara é pastor, até presbítero, vai lá, né? Mas não se fala muito sobre o ofício do mestre. Sim. É como se é algo que não existisse. E muitos até confundem, acham que o dom de mestre está junto com o ofício pastoral, e não é. Os dons são distintos, os 5. Eles são dons distintos uns dos outros. Estudando a gente sabe disso. Mas em outros ministérios não é assim. Então, onde eu congregava não se falava muito sobre isso. Mas quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu pude perceber que era um dom à parte. E que eu comecei a identificar ele, então, na minha vida a partir de 2014. Comecei a identificar. Agora, se tornou muito mais evidente, a partir do ano de 2018. A partir de 2018, onde eu parei realmente para estudar as Escrituras, tive uma grande oportunidade de me dedicar só a isso. Então, por quê? Porque era um momento da minha vida onde o Senhor estava me separando. Chega um momento em que você é separado para o ministério, né? Sim. Como a Bíblia fala em Atos capítulo 13, Paulo estava congregando em Antioquia junto com Barnabé, da igreja de Antioquia. Naquele momento, então, apartai-vos Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, naquele momento em diante, o chamado deles, então, foi evidenciado. Sim. Porque o chamado está com você. Mas chega um momento em que Deus ele vai te separar. Até 2018, então, você não era integralmente do ministério? Não. Eu ainda trabalhava. Aí, ele me chamou, então, para eu estar com ele. Para me dedicar a estudar as Escrituras. Não que o pastor deixou de trabalhar, Me chamou para dedicar às Escrituras. Então, eu pude conciliar um trabalho no digital, né? Sim. Eu comecei, então, a fazer um curso para a gente poder estar ensinando a palavra através da internet. Amém. É o curso que a gente chama curso avançado de escatologia. Amém. Foi nessa época que eu comecei com esse projeto. Então você desenvolve já mais a questão da escatologia, a partir mais desse profundo momento. Mesmo. Mais profundo, né? É porque às vezes, né, pode pensar, não, eu estou dando aula de escatologia porque o Rema me colocou ali na grade para dar aula de escatologia. Mas então o pastor já trabalha nessa questão da escatologia. Eu comecei a estudar a escatologia a partir de 2013. Eu passei 10 anos estudando só escatologia. Eu passei 10 anos fazendo isso, né, estudando escatologia. A partir de 2018 foi que o Senhor, então, ele falou comigo que eu deveria me dedicar mais a Ele. Amém. Então, eu obedeci, e graças a Deus, desse empenho no estudo, eu consegui desenvolver um método para se interpretar o Apocalipse em poucas horas. É um desafio para qualquer intérprete, poucas pessoas no mundo conseguem. E hoje a gente tem até um curso chamado Apocalipse em Poucas Horas, onde nós ensinamos a pessoa a interpretar todo o livro do capítulo 1 ao 22. Aí já se evidencia o dom do mestre, né? Pronto, exatamente. Desse passo de obediência, até porque o nome já escatologia já assusta muita gente, né? Já. Muita gente não sabe nem o que é, né? Escatologia, para quem não sabe, é estudo do fim ou estudo das últimas coisas. Amém. E assim, pastor, em relação à ministração, né? Quando se fala em pregação, a igreja fica animada. Em pregação é o fogo, e vê o mover, e as pessoas ficam animadas, e pulam, e aleluia, e glória a Deus. E no ensino? O ensino também tem um poder ali. Sim, em ação, né? Tem um poder ali em ação, porque às vezes a pessoa pensa, né? Quando é pregação, você sente o povo vibrar. Sim. E quando é ensino, não sente. Depende muito. Eu já ensinei bastante e já vi o fogo pegar, em meio ao ensino. Não é? Uma vez eu estava dando um curso de escatologia numa igreja, e durante 2 horas eu fiquei ensinando ao povo, eles sem se moverem dali.
Amém. Durante 2 horas. E as crianças estavam no culto. Não Amém. tinha salinha para as crianças. E as crianças ficaram quietas. Sim, mas aí Durante nesse 2 momento horas, ninguém se moveu. você já entendia o mover ali do Espírito em relação ao ensino, né? Sim. Mas antes disso, na sua vida ali, na sua rotina, quando você foi avançando, entendendo o dom, quando você ia ensinar a igreja e via assim aquele ambiente mais calado, Sim. chegou em algum momento te frustrar? A gente foi se adaptando a isso, né? Automaticamente. A gente entende o papel do ensino. Não, mas eu falo assim, antes de ter esse entendimento. Antes assim, de ter esse entendimento. A primeira vez que eu fui ensinar, você está perguntando se eu me frustrei com eles ficando quietos. Isso. Eu não me lembro de ter me frustrado, não. Particularmente, eu nem me lembro desse dia, né? A primeira vez, se eu me frustrei com isso ou não. Eu sei que a gente foi se acostumando quando a gente chega aqui no Verbo da Vida, né? Sim. Que é o Ministério de Ensino. Então, automaticamente, a igreja aqui já está acostumada. Sim. Quando você vai para outro lugar, onde as pessoas estão acostumadas com a pregação, aí que você começa a ensinar, talvez você sinta alguma diferença. É que eu fui em uma igreja uma vez, né, e comecei a ensinar sobre fé, que é muito o que nós falamos, né, e eu, especificamente, eu fiquei um pouco frustrado, porque parecia que o povo estava querendo mais dormir do que prestar atenção no que eu estava falando, né? Então, assim, aí pensa assim, cara, será que não tinha unção? Fica aquele negócio assim, né? Mas existe uma passagem lá que Paulo está ensinando e tem um jovem que dorme e cai, O Eutico, né? Também Paulo se alongou no seu discurso, o texto diz lá, né? Pois é. Aí o cara dormiu e caiu da janela. Sim. Aí, muitas vezes na igreja, às vezes a pessoa chega cansada, vem para um ensino, ela vai receber. Como você disse, tem o poder. Tem o poder. E quando a pessoa está ali para receber, o coração dela se abre e vem coisas grandiosas dentro dela. Sim. Agora, existem momentos que às vezes o pregador pode ver um bocejando, outro bocejando e eu não sei. Por isso que eu perguntei sobre a questão de ter alguma frustração assim desse tipo. Já passou por situações assim? Sim, eu não me lembro exatamente, né? Mas em outros lugares sim, no Verbo não, né? Aqui na nossa igreja o povo está acostumado com o ensino. Amém. E quando a gente começa a ensinar, eles se acostumaram simplesmente. É uma igreja onde tem um celeiro de mestres, né? Amém. Então, automaticamente, o ensino é muito comum aqui. Em outros lugares, a gente sente uma diferença. Sim. A gente sente uma diferença, sim. É falta de costume deles em ir para o ensino. Mas quando a gente começa a ensinar e eles verem a profundidade da palavra, eles vão automaticamente entrando na nossa vibe, né? Sim. E você já foi em alguma outra denominação? Polemizando, né? Verbo Inspira sempre vem com umas perguntas. Eu não coloquei isso aqui, mas acaba... Você já chegou aí em alguma outra denominação e se apresentou como mestre e as pessoas assim acharam meio estranho ou nunca chegou a se apresentar? Já se apresenta normalmente como pastor? apresenta como pastor, né? Pastor Antônio Lira. Normalmente se apresenta assim. Não me apresentaram como mestre, não. Ah, entendi. Isso fiz uma pergunta justamente porque pode acontecer, né? De você ir em alguma outra denominação e aí se apresentar como mestre e a pessoa poder achar... Mas como assim? Né? Porque ou você é diácono, ou você é pastor, ou você é apóstolo, presbítero, o profeta. E profeta. E o evangelista, né? O mestre não é muito usado, é muito utilizado. Vamos aqui para mais uma pergunta. Qual a importância do caráter e da integridade pessoal de um mestre, de acordo com as Escrituras, no exercício do seu ministério? Amém. Não apenas ao mestre é importante ter integridade, né? Amém. Mas para todos os demais dons ministeriais, como também é preciso que ele atente para isso, porque na verdade, o caráter que sustenta o teu ministério. Amém. Nós vemos muita gente boa, pessoas assim, com dons extraordinários, mas o caráter não sustenta a vida daquele ministro durante muito tempo. É preciso primeiro trabalhar nessa área, nessa parte, para que ele possa ter um ministério de longo, vamos dizer assim, ter uma longa jornada ministerial. Porque muita gente não observando esse lado do caráter, pensa que tudo é unção, tudo é o poder, tudo é o dom te favorecendo, mas talento não é tudo, né? Sim. É muito importante a gente separar isso. O dom vai vir sobre a sua vida
para alcançar as pessoas. Amém. O dom vem não por causa de mim, por causa das pessoas, mas é preciso ter um caráter para sustentar a unção. No caso do mestre, eu acredito que existe um agravante muito grande. Eu tenho observado a falta, muitas vezes, de caráter dos próprios mestres em si, especificamente, na hora de interpretar as Escrituras. Porque mesmo ele sabendo que aquela interpretação está errada, muitas vezes ele continua ensinando errado. Por quê? Porque às vezes não quer dar o braço a torcer para essa verdade. Muitas vezes ele vai entrar em dissabor com a doutrina da sua própria igreja, que ele faz parte. Sim. E ele, muitas vezes, ele não quer abrir mão daquilo. Às vezes, por orgulho. É possível a gente ver isso acontecendo de uma forma, vamos dizer assim, é muito comum isso acontecer. Eu tenho observado isso, porque nós levamos também o nosso caráter para a interpretação bíblica. Se alguma coisa não tem respaldo bíblico, eu não posso ficar trazendo aquilo ali como algo verdadeiro. Não tem respaldo. Sim. Porque a gente aprende aqui, né, no nosso ministério, que para uma doutrina ser validada, é preciso ter 2 ou mais versículos para comprovar aquela ideia. Entende? Através da boca de 2 ou mais testemunhas, toda a palavra será confirmada, né? Então é preciso que se tenha versículos. E muitas vezes as pessoas elas não levam isso em conta e elas começam então a distorcer a palavra por alguma razão. Então o caráter tem que ser preservado também na interpretação bíblica, ser honesto na interpretação. Você lembra agora de algum exemplo conhecido de alguém que tinha um dom de mestre e se perdeu nesse caminho? Sim, é possível ver quando a gente vai conversar nos debates. Como eu tenho um canal, PR Antônio Lira, você pode ir lá depois. Tem um site também, pastorantoniolira.com.br, onde ali tem artigos, tem áudios, vídeos e livros para você baixar gratuitamente. Ah, legal. A gente tem a rede social, Instagram, @pastorantoniolira. Ali você vai se alimentar. É possível, ali nos comentários, alguém começar a conversar comigo sobre algo que eu disse. Sim. E ali a gente vai, com muita educação, tentar de alguma forma ajudar aquele irmão. Sim. E nós percebemos que quando a gente começa a colocar as verdades, são muitas, para defender uma doutrina, ou aquilo que a gente disse, a gente provou por A mais B que a pessoa não estava certa. Mas a pessoa ela não quis dar o braço a torcer. Sim. Então, muitos, às vezes, para salvaguardar uma doutrina que ele próprio defende, ou que a sua denominação defende, não age de honestidade. A primeira coisa que a gente tem que ser honesto na hora de interpretar as Escrituras. Por quê? Porque se você não é honesto com aquilo que Deus lhe confiou, como que você pretende receber mais revelações? Já que o chamado de mestre tem a ver com as revelações divinas. Então, quando você é fiel com Deus, Ele vai ser fiel com você. Ele vai continuar abrindo o leque de revelações para que você cresça nas Escrituras, né? No conhecimento da palavra. Amém. Amém. Vamos aqui para outra pergunta. Como um mestre pode cultivar e aprimorar seus dons e talentos em conformidade com o chamado ministerial? Estudo, né? Estudo. Sim. A nossa ferramenta são as Escrituras, Sim. ok? Então, é preciso ler as Escrituras, estudar. Existe a pessoa que lê, aquela pessoa que só passa o olho, e existe aquele que perscruta, investiga, Sim. vai a fundo nas Escrituras. Então, o mestre, é preciso que ele... É um Sherlock Holmes. Constantemente ele vai ler as Escrituras. Todas as revelações vão vir quando ele estiver lendo as Escrituras, não. Então, muitas vezes, você leu as Escrituras, mas não veio através dali. Veio na meditação depois. Às vezes, eu estou assim em casa, né? A minha esposa, Adriana, aí ela pergunta, está pensando em quê? Eu falo, na doutrina. Amém. E às vezes eu estou ali refletindo e o Senhor está me dando coisa, está me dando algo, está me mostrando alguma coisa. Amém. Quando eu estou caminhando na rua, porque constantemente o dom está em operação. O Senhor Amém. não vai operar só quando eu estiver ali. Amém. A unção continua operando quando eu saio dali. Então ele começa muitas vezes a revelar coisas para mim enquanto eu estou, às vezes, fazendo outra atividade longe
longe da Bíblia, né? Sim. Uma coisa importante, né? Se alguém aí tem o dom, percebe a chamada de ensino, a chamada de mestre. O mais importante é você se preparar para a sua jornada. Porque Jesus, ele teve 30 anos de preparação para 3 anos e meio de ministério. Sim. Foi 30 anos, ó, se preparando para 3 anos e meio de ministério. Muita gente, às vezes, quer ter 30 anos de ministério e quer estudar só 3 anos e meio. Né? É verdade. Então, é preciso se esmerar. Livros ajudam demais. Sim. Livros, né? Bons livros. Principalmente se você é do Verbo da Vida. Livros que remetem à palavra da fé, como livros do irmão Reagan, do Kenneth Reagan. Sim. Livros do T.L. Osborne. Nós temos aí livros do Charles Capps, do Mark Hanks, livros que falem sobre fé. Nosso tema central do nosso ministério é fé, né? Sim. Então é importante você se nutrir, ler bons livros. Eu classifico os livros como fertilizantes. Amém. A palavra é a semente e os livros são fertilizantes. Amém. Onde ajuda, não é mais a semente a crescer. É interessante, né, essa colocação? Amém. Porque muitas vezes o autor daquele livro vai te levar a uma visão bíblica que você não tinha antes. Sim. Isso vai te ajudar demais na hora que você tiver. Falando em livros, eu vi uma vez uma ministração do Rick Renner, né? E ele fala que Deus deu uma unção para ele para escrever. Então, que isso veio muito forte ao coração dele, que existia uma unção na escrita. E realmente, você lendo os livros de Rick Renner, né? Não é o cantor, tá? Não é o cantor. Então, assim, você lendo os livros dele, você começa a ver coisas assim que, tipo, é justamente isso, a unção do mestre e se revelando através dele escrevendo, né? A unção do mestre se revelando dessa forma e trazendo entendimento, assim, de coisas que você olha assim, como que eu nunca vi isso antes? Ele é um cara que, a cada tropeção, ele escreve um livro, né? É verdade. Ele tem vários títulos, não é? E todo mês chega 1, 2. Eu falo, meu Deus, esse homem escreve demais. E cada livro dele é um best-seller, né? Amém. São e aí, livros... entendendo isso como o fertilizante, né? Fertilizante. A gente começa a ter uma amplitude em relação, cara, então se eu pego a palavra, eu planto, eu estou plantando, eu estou plantando, eu estou plantando. E se eu leio um livro, eu estou colocando ali os fertilizantes para que a terra fique cada vez mais adubada. E aí vem a unção do Espírito, que é a chuva, né? Que o pastor falou. Sim. Vem a chuva e faz com que brote. E aí sim, a igreja ela vai começar a se fortalecer de verdade. São os dons realmente se unindo e crescendo, né? E dentro do ministério, né? Como pastor auxiliar, como alguém que está envolvido ali, como professor do Rema, como você vê assim os dons se encaixando para justamente esse crescimento unido, unânime? Unânime, né? É importante, a Bíblia fala que o corpo, com auxílio de todas as juntas e ligaduras, vai crescendo o aumento que procede do Senhor. Amém. Então, cada parte do corpo ela é importante. Os dons, os 5 dons ministeriais, precisam estar em operação na igreja, para que a igreja possa crescer. Existem dons que a gente percebe que são mais itinerantes, como é o ofício do apóstolo. Amém. O apóstolo dificilmente vai estar num determinado lugar ali, a menos que ele esteja fundando aquela obra. Normalmente ele termina e vai para outro lugar. Mas é importante que a unção apostólica passe pela igreja, porque é uma unção de firmeza. O apóstolo é aquele cara firme. Amém. Não que o pastor não seja, mas o apóstolo, ele fica na firmeza, porque Deus deu a ele uma visão. O apóstolo Bud era um homem firme na visão. Ele não negociava aquilo que o Senhor deu a ele como visão, né? Então o apóstolo tem essa coisa da firmeza, da correção, de manter as coisas na reta, na mesma visão que Deus deu a ele. O evangelista já tem a característica de trazer acréscimo para o corpo. É necessário que se haja evangelista numa igreja para que possa alcançar os perdidos. Porque nem todas as pessoas entrarão num culto público para se converter. Se a gente esperar elas entrarem aqui, a gente vai perder o mundo. A gente não vai conseguir alcançar o mundo. Tem um livro do T.L. Osborne chamado Conquistando Almas lá fora, onde os pecadores estão. Eles dizem que 15% das pessoas entram para a igreja para se salvar. Os outros 85% estão lá fora, esperando para serem alcançados.
Então o evangelista tem essa função de ir lá e trazer essas pessoas para a casa do Senhor, entregar o pastor para o pastor cuidar. Já o pastor já tem essa questão de estar cuidando do rebanho. Ele gerencia uma família gigante. Tanto é que para separar a pessoa para o ministério pastoral, é importante ver como ele administra a sua casa. Porque se ele não administra bem a sua casa, como que ele vai cuidar da igreja de Deus? Então veja que a igreja é uma macro-família, onde o pastor ele é tipo um paizão. E ele está ali apacentando todo mundo, cuidando, gerenciando, observando com mais cuidado. Eu percebo que o pastor, mesmo que ele não tenha tanta habilidade de ensino, é preciso que ele seja um excelente gestor, um excelente administrador, para que ele possa gerir pessoas e recursos. Eu comecei a amadurecer isso mais. Antigamente eu dava importância ao cara que pregava bem. Se o cara prega bem, botar para ser pastor. De repente o cara é só um pregador. Ele não tem habilidade para apacentar um rebanho. Ele não vai ter condições de estar cuidando da igreja, porque não é o chamado dele. A unção não está ali. Observe, então, como os dons eles vão se completando um ao outro, e cada um vai fazendo a sua parte. O profeta, é importante que ele esteja no corpo. Porque existem coisas que o profeta vai trazer de sobrenatural para aquela obra, direções específicas, confirmações específicas. Porque, na verdade, o profeta na Nova Aliança, muitas vezes, ele não vai revelar tanta coisa de novo para aquela pessoa, não. Muitas vezes ele só vai confirmar aquilo que Deus já vem falando com aquela pessoa. Antigamente, no Antigo Testamento, não. As pessoas iam ali para receber direções. Hoje a gente recebe direção pelo Espírito e o profeta só vai confirmar aquilo que Deus já tem falado. Só quando a pessoa está muito surda, né? Pronto. Então, o Senhor vai falar claramente. Deus, claro, ele pode trazer elementos revelacionais, de repente, numa profecia, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Ele vai trazer. Mas não é o natural da nova aliança. Normalmente, quando Deus vai falar, já é confirmado. Foi o que aconteceu com Paulo, quando ele chega e o profeta Ágabo, ele pega o cinto e diz que isso farão os homens ao dono desse cinto, dizendo que Paulo ia ser preso. E Paulo diz o seguinte: olha, o que você está falando é verdade, isso o Espírito tem me falado de cidade em cidade. Quer dizer, algo que Deus já tinha falado com Paulo de cidade em cidade, e que Ágabo ali só serviu para confirmar. Então, na nova aliança, a gente é guiado pelo Espírito. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Um dos equipamentos interessantes no chamado de mestre, uma das ferramentas que o mestre tem, é operar, tanto o mestre quanto o pastor, na palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Não que ele pare a sua mensagem, ou o seu ensino, muitas vezes, para dizer assim diz o Senhor. A palavra de sabedoria, para quem não sabe, é um dom dos 9 dons do Espírito que revela o futuro. E a palavra de conhecimento revela o passado e o presente. Então, geralmente, o mestre também ele vai fluir, se move nesses dons. São equipamentos, são ferramentas de trabalho, né? Então, o mestre é muito usado, tanto o mestre quanto o pastor, em palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Tanto é que não é muito raro você sair de um culto e você levou um visitante amigo seu e o visitante falou para você o seguinte: quem contou a minha vida para esse pastor? Não é? É verdade. Quem contou a minha vida? Não contou. Ali foi o dom da palavra de sabedoria e conhecimento vindo através da mensagem, da pregação, onde o Senhor abriu parênteses para falar ao público. Então, o mestre, tanto o mestre quanto o pastor, as suas ferramentas de trabalho, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, são 2 dons do Espírito que são muito vistos, né, no ministério, tanto do pastor quanto do mestre. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o poder no falar. São dons que... Esses 2 são dons do Espírito, dentre os 9. Agora, a capacitação ministerial dada por Deus para nós, para pensar de forma sobrenatural e para falar de forma sobrenatural. O mestre tem essa habilidade com ele, já vem com o dom, já vem com o chamado, né? Capacidade para pensar, raciocinar de forma sobrenatural e para falar de forma sobrenatural. Mudando um pouco aqui, que eu fiquei pensando enquanto você estava falando,
o evangelista, você falou sobre o evangelista, pastor. O evangelista, ele ganha pessoas o tempo todo, né? Por onde ele passa, ele vai falando e vai alcançando pessoas. Mas você já se viu, porque muitas vezes a gente pensa nos dons ministeriais e a gente pensa no púlpito. Sim. Então, o pastor, o apóstolo, o profeta, o mestre ali, se movendo ali. O evangelista não precisa ser ali, mas geralmente a gente pensa nos outros dons, se movendo no púlpito. Mas você já se viu em outro ambiente, de repente, numa conversa ali com outras pessoas que nem são crentes, nem são cristãs, mas conversando e daqui a pouco você se viu se movendo no dom do mestre com aquelas pessoas no meio de uma conversa? Acontece frequentemente, né? Porque a gente não deixa de estar operando no dom em parte alguma. O profeta também. Todos os dons ministeriais, uma vez de folga, vamos trabalhar. Não é? Às vezes a gente está conversando com alguém e eu me pego ensinando. Não adianta, eu sempre vou ensinar. Você conversar comigo e começar a falar da Bíblia, eu vou ensinar você. Não adianta. Logo a gente vai para as Escrituras. Sim. Porque é natural do mestre fazer isso. Eu costumo dizer o seguinte: se você está no chamado de mestre e ninguém te faz pergunta, talvez esse não seja o seu chamado. Ah, verdade. Uma das formas de identificar o chamado de mestre são a quantidade de perguntas que as pessoas vão te fazer automaticamente. Quando você começa a conversar com elas, elas já sabem que você é uma autoridade no assunto. Elas vão lhe perguntar sobre a Bíblia. Amém. Então, todos os dias. Como eu sou um homem público, né? Sim. Eu tenho um site, eu tenho cursos. Hoje eu estou fechando, não sei se eu já fechei, essa semana, 1000 alunos, né? Espalhados tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, a gente tem pessoas que constantemente entram na nossa mentoria. Sim. E eles estão constantemente fazendo perguntas. Amém. As perguntas das mais variadas possíveis. Então, tanto o evangelista, né? Tanto o profeta, quanto o mestre, quanto o evangelista, qualquer um dos dons, até mesmo o pastor, qualquer um deles, parece que nunca vão tirar folga. Porque quando eles estiverem conversando com alguém, vai sair palavra, né? Sim. Disso. Um dia desse eu estava no presídio, pregando em Alcaçuz, e de repente eu abri para perguntas, para os presos me fazerem perguntas. Amém. Você dá aula no presídio também? A gente vai evangelizar. Tem algum projeto? A gente vai evangelizar nos presídios, porque nós temos o Ministério da Reconciliação também. Amém. Então a gente prega em casa de recuperação, em presídios, em hospitais e de casa em casa. Nós fazemos evangelismo. Amém. Lá em Parnamirim eu comando uma equipe com 36 capelães. Amém. Onde a gente trabalha fazendo trabalho, evangelizando dentro dos presídios. Tanto presídio masculino quanto feminino. Amém. Então, isso é um trabalho à parte, aquilo que a gente tem. Além de auxiliar na igreja local, nós temos também esse trabalho. Amém. De evangelizar as pessoas. Amém. Vamos continuando aqui, mas primeiro eu quero lembrar você de dar o seu joinha, de compartilhar, de comentar. Lembrando que aqui é justamente algo que nós estamos conversando, mas para sair pérolas, onde vão trazer inspiração para a nossa vida, vão trazer transformação para a nossa vida, vão trazer conhecimento para a nossa vida. Então, não guarde isso somente para você, Amém. mas compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. E a experiência, eu gosto de saber sobre a experiência das pessoas dentro do ministério, né? E a experiência de mestre, né? De ensino. Eu percebo que existem pessoas que elas ensinam sobre algo específico. Tipo, eu acho que Myles Morrow ensinava muito sobre o reino. Liderança. E aí existem pessoas que ensinam muito sobre a salvação. E aí você falou sobre escatologia. Isso é algo mais forte, mais evidente dentro do seu ministério? Você vê dessa forma? Sim. Deus me chamou para ensinar escatologia. Amém. Foi uma área específica em que Ele me designou para isso. Então, eu comecei a estudar escatologia de forma exaustiva. Amém. Isso aí foi uma fome, uma sede que Deus me deu, né? Para que eu pudesse desenvolver a escatologia. Então, a partir desse momento em que eu comecei a me esmerar, ficou muito mais evidente na minha vida
o chamado para ensinar sobre esse assunto. Então, diante desse debruçar, eu consegui escrever 6 livros. Amém. 6 livros na área, né? Tem 2 cursos na área de escatologia que a gente ministra. O curso avançado de escatologia 2.0, onde a gente ensina a escatologia bíblica de uma forma mais profunda. E o Apocalipse em poucas horas, que é um outro curso, onde a gente interpreta o Apocalipse. Então saiu um método chamado Método Judaico de Interpretação, onde nós interpretamos o livro todo. Então veja que desse debruçar de 10 anos, houve assim uma efervescência e uma quantidade de revelação muito grande. Então, eu posso dizer a você que Deus me chamou para defender escatologia, para trabalhar na área de escatologia. Amém. Assim como o Miles Monroe era muito usado na área de reino, na área de liderança, Dr. Michael Murdock, na área de prosperidade financeira, Sim. né? Da mesma forma, o Senhor me chamou para falar sobre esse assunto, sobre escatologia. Amém. E você acredita que as pessoas que são chamadas, geralmente elas têm algo mais específico ou é tudo muito abrangente? Sim, a gente é mais intenso nessa área, mas nós trabalhamos também em outras. Eu sou professor de história da igreja também. Também sou professor de unção, né? As manifestações do Espírito. A gente ministra tudo que chega às nossas mãos, porque o dom de mestre facilita. Você está nadando em outros mares, vamos dizer assim. A gente consegue nadar em outros mares. Mas durante 10 anos eu não nadei em mar nenhum, eu só nadei na escatologia. Então, isso me fez me tornar um especialista no assunto. Ter mais profundidade. Mais né? profundidade, mas nós ensinamos outras coisas, né? Evidentemente. Aí você, assim, dessa forma, você vê que a pessoa, quando ela tem um desejo por uma área, nisso, será que ela já pode identificar que talvez ela tenha um chamado de mestre? Ou isso não faz diferença ainda? O mais importante, não é? É a pessoa servir na igreja local. Eu acredito que tudo acontece na igreja local, no servir. Não é? Eu não comecei ensinando e nem comecei pastoreando. Comecei lavando banheiro. Glória a Deus. Ficando na portaria, tomando conta do carro dos irmãos. Amém. Encerando a igreja, fritando hambúrguer na cantina. Então a gente começa de alguma forma. Amém. Evangelizando nas ruas, fazendo teatro nas ruas, indo para a tribo indígena pregar. Pregava dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô. Amém. Onde tínhamos a oportunidade de servir, nós estávamos servindo. Sim. E com o tempo o Senhor foi designando. As coisas vão amadurecendo, né? Houve também, da minha parte, um esforço. Eu fiz vários cursos de teologia. Eu li centenas de livros. Sim. Eu fiz a minha parte. Eu nunca deixei de estudar, entende? Então, automaticamente, o dom ele foi aparecendo, ele foi florescendo. E chega um momento que você percebe que o Senhor está te chamando para aquela área. De repente, alguém está me ouvindo, tem essa inclinação, gosta, ama as Escrituras, come a Bíblia. E já começa a ter revelações das Escrituras. Esse é o indício de que talvez você tenha chamado de mestre. Se você é um cara que já tem revelações nas Escrituras, porque era assim, eu lendo ou meditando, e o Senhor me trazia aquela revelação. Eu não li aquele livro nenhum. Fazia sentido. Se harmonizava com as Escrituras. E era aquela pancada, aquelas revelações fortes, né? Você fala, meu Deus, eu nunca tinha visto isso aqui, nunca vi ninguém falar. Ponto. E você sabe que foi algo particular, porque você ficou em cima daquele texto, questionando, querendo saber, inquirindo. Porque o mestre é assim, ele não entende uma coisa, mas ele fica ali com o Senhor. O que é isso? Mas daí, nisso, pastor, você perguntava só para você mesmo e o Senhor, ou você chegava a questionar outras pessoas? Não, era eu e o Senhor, né? Normalmente, as revelações, elas vêm nesse questionamento com Deus. E dali a pouco chegava a centelha. E você tinha o quadro todo, a revelação completa daquilo. Tempos depois, lendo outro autor, 1 ano, 2 anos, a revelação estava lá. Amém. Confirmando aquilo que você leu. Muitas vezes, você recebeu a revelação, mês seguinte, vendo uma entrevista, um debate, um outro mestre teve a mesma revelação que você teve. Isso acontece muito. E aí você percebe que realmente não era coisa da sua cabeça, você não estava sozinho com aquilo. Embora você tivesse todo o embasamento bíblico, Amém. quando você vê outro mestre falando,
certamente que você entende que você e o Espírito Santo marcaram um gol de placa, né? Amém. Bênção. Grandes foram as quantidades de revelações que a gente recebeu, sustentando todo o conhecimento que a gente tinha. Eu louvo Amém. ao Senhor pela grande oportunidade de estar no Verbo da Vida, Amém. que é um celeiro de mestres, onde aqui eu pude desenvolver o meu chamado. Eu percebi que a partir de 2015, quando o apóstolo Guto esteve na nossa igreja, né, 2014, ele esteve lá, era o nosso aniversário de 2 anos, e ele impôs as mãos sobre eu e minha esposa, né, chamou a liderança, e daquele dia em diante é que eu pude perceber o dom em manifestação. Porque os nossos líderes, né, eles estão sobre a nossa vida, e pela imposição de mãos, muitas vezes as coisas são despertadas. Algo que está adormecido começa a despertar na sua vida. A Amém. doutrina da imposição de mãos é bíblica. Amém. O chamado já nasce com você. Amém. Está entendendo? O chamado já nasce com a pessoa. Chega um momento que você começa a despertar aquela unção e você começa a andar naquela direção que o Senhor está te chamando. Você é separado. Amém. Quando Paulo chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Amém. Veja o momento que a separação acontece, onde Deus ele se separa para a obra, mas o chamado já está com a pessoa. Na questão do mestre, existe a possibilidade de ter mestres que são chamados para uma profundidade maior, vamos dizer assim, para uma igreja que está mais madura, que tem mais conhecimento, que quando ouve um mestre falando, consegue absorver com mais facilidade, e mestres que são chamados para alcançar um povo que não tem tanta maturidade, tanto conhecimento, que às vezes se você for falar coisas mais profundas, ele vai se engasgar, como a palavra diz, que Paulo deu leite para um povo porque eles não podiam comer carne. Então, assim, existem mestres que podem ser chamados para trazer revelações, mas que não tenha tanta densidade para esse povo que não tem tanto conhecimento. E existem mestres que são mais profundos. Existe essa diferenciação? Não. Ou não? Na verdade, eu posso dizer a você que existem unções, gradações de mestres. Existem mestres e mestres, né? Dentre os mestres existem aqueles que têm, parece que tem uma profundidade maior nas escrituras. Parece que a unção na vida daquele cara opera de uma magnitude maior. Isso vai depender muito da dedicação dele. Sim. Quanto mais o cara se dedica, certamente que mais o Senhor vai usar aquele mestre. Sim. Então existem mestres e mestres, unções e unções específicas. Níveis de unção, posso dizer assim. Assim como os demais dons ministeriais, níveis Amém. diferentes de unção. Mas, independentemente, se o mestre opera no nível superior e ele vai pregar numa igreja onde as pessoas não têm esse nível todo, ele tem que descer ao nível daquelas pessoas para então, comunicar. O mestre tem que saber identificar. Ele tem que descer ao nível daquelas pessoas para falar àquele público, até porque isso é técnica de oratória. Antes de você ir para um público, é preciso que você conheça bem o seu público. Amém. E você mesmo, se você não conhecer, aquele público não pôde, não teve oportunidade, no ambiente você vai sentir. Se eles estão te entendendo ou se não estão te entendendo. Não adianta você falar em linguagem acadêmica para um povo que, de repente, não tem muita instrução. É preciso descer no nível deles, trabalhar mais com ilustração, esmiuçar mais a mensagem. É como você vai ter que pegar, em vez de dar o alimento sólido, você vai ter que diluir aquilo e dar o mesmo alimento, mas tá entendendo? Mais diluído. E essa é a responsabilidade do mestre. Essa é uma percepção que você aprende com o tempo. Amém. Você percebe quando o povo não está te alcançando, você não está alcançando o povo. Você percebe que eles estão te olhando como, dizia o pastor Bud, como cara de vaca em porteira nova, né? Sim. Eles não estão entendendo. Não entende nada. Pronto, você tem que descer ao nível deles. Amém. É isso que você tem que fazer. Amém. Foi uma grande bênção, pastor, ter você aqui conosco. Amém. E também você que está nos assistindo, foi uma bênção. Dê o seu like, comenta, compartilha.
e assiste os outros também, para poder entender cada vez mais. Eu agradeço aqui a presença do pastor Antônio Lira, e siga ele nas redes sociais, siga lá. Fala de novo, pastor. Então, meu canal no YouTube é PR Antônio Lira, e o meu site é pastorantoniolira.com.br. Meu Instagram, @pastorantoniolira. Vai lá e seja abençoado. É um prazer enorme estar aqui no Verbo Inspira, e certamente fechei, né? Fechou esse ciclo, os 5 vamos dons, começar outro. Os 5 dons ministeriais. E Deus sabia que ia chegar o mestre aqui, né? Para poder fechar esse ciclo, né? Deu e marcou certinho. esse encontro. Uma pena que a minha voz não está lá, essas coisas, vim de uma gripe aí, mas eu acredito que o Senhor deu graça para que a gente pudesse estar falando nesse assunto. Prazer servir foi bênção a demais. essa igreja aqui em Macapá. Foi bênção demais, foi revelador. Amém. Eu sei que você está servindo como uma grande bênção aqui no Rema, mas foi revelador. E também saber de João Batista, que foi a voz que clama no deserto, veio com uma palavra poderosa, e entender que realmente ele não fez grandes sinais, prodígios e maravilhas, mas a palavra que saía de dentro dele impactou aquela geração. É extraordinário. Extraordinário. Poder para falar. Então, muito obrigado, pastor, por trazer esse dom, por trazer essa revelação. E nós somos gratos pela sua vida e honramos a sua vida aí. Amém. Que cada vez mais você cresça na palavra, no conhecimento, nessa unção que existe sobre a sua vida. E dá o seu like, curte, comenta, compartilha. Te aguardo no próximo episódio. Shalom.